Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Motorista de Land Rover que atropelou e matou um jovem em São Paulo é denunciado por homicídio qualificado. Governo federal inclui mais 470 mil famílias no Auxílio Brasil. Senado libera uso de recursos do SUS para bancar o piso da enfermagem. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. O Ministério Público denunciou o motorista de uma Land Rover que atropelou e matou um jovem em frente a uma casa noturna aqui em São Paulo. Isso aconteceu há 2 meses. A Caterina Schutt está aqui comigo e tem uns detalhes. Oi, Caterina, boa noite para você. Olá, Salsi. Muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, Gustavo dos Santos Soares foi denunciado por homicídio qualificado após atropelar e matar Fernando Zambori no dia 13 de agosto. Na decisão, o MP pede a prisão preventiva dele e destaca que Gustavo tem péssimos antecedentes criminais e apresenta personalidade bastante agressiva. A decisão também aponta que Gustavo responde por outros crimes, como suspeita de envolvimento com o crime organizado, além de não ter comprovado a origem de altas quantias que teria em investimentos. Segundo o Ministério Público, Salsi, Gustavo pretendia fugir para o Paraguai após sacar todo o dinheiro que tinha aplicado. Nós tentamos contato com a defesa de Gustavo dos Santos Soares, Salsi, mas não obtivemos retorno. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. E a Justiça do Rio de Janeiro condenou um ex-vereador do município de Queimados, na Baixada Fluminense, a 8 anos de prisão. Ele foi acusado de liderar uma milícia. O Leonardo Aque tem as informações. Oi, Léo, uma boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e para todos. Olha, o ex-vereador chegou a ocupar o cargo de secretário de Defesa Civil do município. O Davi Brasil Caetano está preso desde 2019, quando foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. As investigações mostraram que ele era o líder da milícia que agia principalmente em conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida em Queimados. Agora, segundo testemunhas, o grupo agia com muita violência. Além de extorquir os moradores, mantinha uma página numa rede social em que anunciava previamente quem seriam as vítimas. Outros 8 integrantes da quadrilha foram condenados. Todos também estão presos. Salsi. Obrigada, Léo. O Senado aprovou, agora à noite, um projeto que permite que estados e municípios usem recursos do SUS para pagar o piso salarial da enfermagem. Quem traz os detalhes para a gente é o Matheus Scavazini, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A votação foi unânime e a proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. Pelo projeto, governadores e prefeitos podem garantir o piso da categoria com as verbas que foram liberadas para o combate à Covid e que estão paradas nos fundos de saúde e de assistência social. São mais de 27 bilhões de reais em todo o país. A solução foi proposta depois que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu o piso por 60 dias para que o poder público esclarecesse os impactos dessa medida. Além desse projeto, o Congresso vai analisar outras propostas para fontes de financiamento do piso, como a desoneração da folha de pagamento dos hospitais e a correção da tabela do SUS. Salsi. Obrigada, Matheus. Volto a falar com você já já. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu o transplante de fígado no rol de procedimentos. Com isso, os planos de saúde passam a ser obrigados a pagar pela cirurgia. A regulamentação vale para o tratamento de pacientes com doença hepática, obedecendo à fila única do SUS de doação do órgão. Os testes em humanos da vacina contra a chikungunya começaram nesta terça-feira em Campo Grande e o William Franco acompanhou. Traz os detalhes. Oi, William. Oi, Salsi, boa noite. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com uma empresa de biotecnologia franco-austríaca. Os testes estão sendo realizados pela Fiocruz. Os voluntários
têm entre 12 e 17 anos. Esses adolescentes vão ser acompanhados por 1 ano. Em todo o país, cerca de 700 pessoas serão recrutadas para receber a vacina. Ensaios clínicos feitos nos Estados Unidos apresentaram eficácia de 96% do imunizante na proteção contra a doença transmitida pelo Aedes aegypti, mesmo mosquito causador da dengue. A previsão é de que a vacina esteja disponível no Sistema Único de Saúde dentro de um prazo máximo de até 3 anos. Salce. Obrigada, William, pelos detalhes. Agora vamos até Belo Horizonte, porque por lá o metrô está parado desde a meia-noite. A Virgínia Nalon conta pra gente os motivos. Oi, Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Os metroviários aqui da capital mineira vão parar por 48 horas. A greve, foi paralisada por 48 horas, vão retomar aí durante esses dias por causa das eleições. Eles pedem a permanência dos trabalhadores concursados nos empregos em caso de privatização do metrô. Já a CBTU informa que não possui resposta sobre o processo de desestatização e que a responsabilidade de decisão é do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos do Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional. O edital para a concessão do metrô aqui de Belo Horizonte foi publicado no dia 23 de setembro e o leilão da privatização está previsto para 22 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo. Salce. Obrigada pelas informações, Virgínia. Boa noite para você. O governador de São Paulo e os governadores reeleitos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Distrito Federal confirmaram apoio ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A movimentação no Palácio da Alvorada começou logo cedo. A primeira visita foi do governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, que declarou apoio no segundo turno ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. Esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo. É o segundo estado, é o maior colégio eleitoral do Brasil e é decisivo. Só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à presidência da República. Mais do que bem-vindo, ele é essencial. Ele é decisivo para a nossa reeleição. Bolsonaro também recebeu o apoio de Cláudio Castro, do PL. O governador reeleito do Rio de Janeiro terá uma maior participação na campanha no segundo turno. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, é outro que declarou apoio a Bolsonaro. Sou presidente Bolsonaro desde o primeiro turno, então não teria nenhum motivo para mudar isso. Amanhã pela manhã eu vou estar com o presidente Bolsonaro para que a gente termine de alinhar as pautas do Distrito Federal e vamos para a campanha para reeleger o presidente Bolsonaro. O presidente também esteve com os senadores eleitos Tereza Cristina, Jorge Seife e Hamilton Mourão, o vice-presidente. A todos, Bolsonaro pediu um empenho no segundo turno. À tarde, Bolsonaro foi a São Paulo, onde recebeu o apoio do atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB. Garcia também disse que vai apoiar o candidato a governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, no segundo turno. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. O ex-juiz e senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, usou as redes sociais para anunciar que Lula não é uma opção eleitoral e que está com Bolsonaro. O anúncio de Sérgio Moro foi feito após uma conversa entre ele e o presidente por telefone. Jair Bolsonaro disse que o apoio é importante e que as divergências com o ex-ministro estão apagadas. Bolsonaro ressaltou ainda que a sinalização é relevante porque Moro mostrou o que era corrupção no Brasil, levando dezenas de pessoas a condenações quando era juiz da Operação Lava Jato. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro visitou em São Paulo os 2 policiais militares baleados durante o primeiro turno das eleições. Bolsonaro foi até o Hospital das Clínicas, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Os PMs foram baleados em frente a um colégio durante a votação de domingo. O TSE informou que o caso não teve motivação política.
O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta apoio de partidos e candidatos derrotados no primeiro turno. O PDT anunciou que vai apoiar o petista. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia reunido com lideranças políticas em São Paulo. O PDT declarou apoio à candidatura de Lula, com a condição de que propostas como a da renda mínima sejam incluídas no programa de governo do PT. No entanto, as críticas de Ciro Gomes a Lula durante o primeiro turno causam constrangimento. O processo político às vezes descamba, às vezes no calor da emoção, às vezes nas nossas convicções. Agora, partido existe para isso. Quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão que o partido toma. O candidato derrotado do PDT acompanhou a decisão, mas evitou citar o nome de Lula. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. O Cidadania também declarou apoio ao candidato Lula. Nos próximos dias, o candidato do PT pretende reforçar a campanha na região Sudeste. Já estão previstos compromissos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, o partido busca apoio de parte do PSDB, que liberou filiados para acordos regionais, e de Simone Tebet, do MDB. E vamos procurar personalidade, vamos procurar a sociedade civil. Tem muita gente importante querendo se posicionar politicamente. E essa vai ser uma tarefa um pouco da nossa companheira Gleisi, presidente do partido. Vai ser do presidente do PT de São Paulo. E eu e o Haddad vamos ter que sair por aí fazendo campanha. O ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue os institutos de pesquisas eleitorais. Já o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um pedido de abertura de CPI. 16 senadores já assinaram o pedido de abertura da CPI. Os institutos cometeram erros grosseiros nas previsões para as eleições do primeiro turno. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou a abertura de inquérito depois de receber uma representação da coligação da campanha do presidente Bolsonaro, assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que aponta condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. Resultados muito discrepantes, números que destoaram muito da realidade, do resultado final da eleição. Terminamos a instauração do inquérito pela Polícia Federal para apurar esses fatos. Divulgação fraudulenta de resultado de pesquisa, um crime que, em tese, induz as pessoas a tomar sua decisão, fere aí o direito constitucional do voto, da decisão, da livre decisão do cidadão. Então, é extremamente importante a apuração para evitar esse tipo de conduta. Se realmente houve, precisa ser investigado e precisa ser punido. No Senado, os sistemas das pesquisas de intenção de voto das principais empresas e institutos dessa área também podem ser alvo de investigação de uma CPI. No pedido, o senador Marcos Duval justifica que a investigação é necessária porque se constatam inaceitáveis desvios de balizamento de preferências e percentuais dos diversos candidatos, mesmo em aferições de véspera dos pleitos. Já escutamos proprietários de instituto dizendo, olha, é a gosto do cliente. Quando você fala a gosto do cliente, eu vou falar, então eu quero um resultado que ciclano esteja pior e eu esteja melhor. Minha intenção era até dar início à CPI antes do segundo turno. Os questionamentos em relação às pesquisas ganharam força depois do resultado do primeiro turno da eleição presidencial ser bastante diferente do apontado pelos levantamentos. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos com maior discrepância com a votação real. Previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais. Quest, Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Uma das hipóteses levantadas pelos institutos de pesquisa para explicar a diferença é que os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, tiveram uma votação menor do que a prevista. Muitos eleitores desses candidatos teriam migrado para o presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de antecipação do segundo turno. Mas muitas das previsões para os governos estaduais e para o Senado
também não se confirmaram. Em São Paulo, para ficar em apenas um exemplo, o candidato do PT ao governo, Fernando Haddad, liderava todas as pesquisas e terminou o primeiro turno mais de 6 pontos percentuais atrás de Tarcísio de Freitas. O candidato do Republicanos teve 42,32% dos votos válidos. No Senado, é preciso agora conseguir o número mínimo de 27 assinaturas para a abertura da CPI. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, apoia a criação de um projeto para regulamentar as pesquisas e punir os institutos que errem muito, fora da margem de erro ou de forma intencional. O Jornal da Record procurou os institutos citados na reportagem e apenas o IPEC se manifestou. Argumentou que segue o Código de Ética e que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas. Quando realizadas continuamente, são capazes de apontar tendências, mas não conseguem prever o número exato de votos que cada candidato terá. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, participaram de reuniões de campanha. O Progressistas anunciou apoio ao candidato Tarcísio de Freitas. A confirmação foi na sede do PP em São Paulo. O presidente do partido, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve no evento. O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, também compareceu. O Progressistas é o primeiro partido a formalizar apoio a Tarcísio de Freitas no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo. Tarcísio disse que esperava esse alinhamento, já que as propostas são bem parecidas. À tarde, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, terceiro colocado na eleição de domingo, anunciou apoio a Tarcísio. A gente quer, no final das contas, transformar o estado de São Paulo. Obviamente, preservando aquilo que é bom legado. O bom legado será preservado. E nós precisamos dar a nossa pitada de velocidade, que foi aquilo que a gente propôs na campanha. Nada vai ser descontinuado, nenhuma obra vai ser interrompida, nenhum convênio vai ser interrompido. Fernando Haddad, do PT, participou de um encontro com religiosos ao lado do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Depois do tabuleiro montado, cada um vai elaborar a sua narrativa para defender as suas propostas. Desde novembro do ano passado, eu mantenho diálogo com a União Brasil e todo mundo sabe disso. Eu acho que o PDT abriu negociação nacional, temos condição de fazer o mesmo gesto aqui em São Paulo. O governo federal incluiu mais de 470 mil famílias para receber o Auxílio Brasil agora em outubro. Voltamos a Brasília com Matheus Escavazini. Matheus, suas informações, por favor. Salsi, com essa inclusão, o total de beneficiários ultrapassa 21 milhões. Mais de 17 milhões são mulheres. Em junho, o número de benefícios já tinha sido ampliado em 800 mil famílias. O pagamento esse mês também foi antecipado. Será realizado uma semana antes do previsto, começando na próxima terça-feira. O pagamento é feito de forma escalonada, seguindo a ordem do número de inscrição do beneficiário. O término é previsto para o dia 25. Essa é a segunda vez que o calendário é antecipado. A primeira foi em agosto, quando a parcela mensal aumentou de 400 para 600 reais. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. O economista Roberto Campos Neto foi eleito presidente do ano entre os bancos centrais da América Latina. A escolha do Leading Finance Banks of the Year Awards. A premiação aponta que o brasileiro foi o gestor mais eficaz da região na política monetária, entre julho do ano passado e julho deste ano. No comando do Banco Central desde 2018, Campos Neto também foi elogiado pela forma como conduziu o sistema financeiro brasileiro para conter os efeitos da pandemia de Covid-19, da guerra na Ucrânia e da recessão global. E a Record TV participa do Max Media, encontro de lideranças do mercado de comunicação e marketing do país. Durante 3 dias, o mercado de comunicação e marketing vai lançar um olhar para o futuro. O momento é considerado desafiador e o Grupo Record marca presença no evento. A gente está trazendo muitos projetos e propostas para a diretoria do grupo e eles estão aceitando de muito bom grado tudo aquilo que a gente traz. Então acho que o desafio é legal, o desafio é trazer para todo mundo, mostrar a cara da nova Record. Este é um dos maiores eventos de comunicação e marketing do país.
Oportunidade para um encontro de lideranças entre agências, anunciantes e veículos. Aqui estão em discussão questões importantes do setor e os próximos passos da comunicação. Aqui reúne os decisores, as pessoas que nos analisam, que entendem do mercado, que valorizam o nosso produto. Temas como diversidade, todo o formato dos anunciantes e dos departamentos de marketing não podem ficar fora por isso, né? É onde a gente começa a se atualizar, a trocar ideias, fazer network, isso é super importante. O Grupo Record abriu um espaço de negócios para receber o mercado e ofereceu a cada convidado uma experiência virtual de imersão no ambiente da fazenda. Quem está aqui quer navegar neste momento pós-pandemia de acordo com o lema do Maximídia, que propõe, em vez de parar para pensar, pensar seguindo em frente. A gente tem que literalmente trocar o pneu com o caminhão andando, né? E o mercado, sim, é um caminhão de oportunidades. E o nosso grupo, como ele está presente tanto no linear quanto no digital, esta velocidade é muito importante para a gente conseguir imprimir o nosso DNA. Agora, os gols da noite. O Corinthians foi até o Sul e empatou com o Juventude pelo Brasileirão. O Timão saiu na frente com Juliano após o cruzamento de Fábio Santos. O meio-campista contou com a sobra dentro da área, dominou e chutou forte para o gol. O empate do Juventude veio logo no primeiro minuto da segunda etapa, com Oscar Ruiz. O Corinthians ficou à frente de novo com Yuri Alberto. Ele acertou outro belo chute depois do desarme de Matheus Vital na intermediária. Mas o Juventude empatou a partida com o atacante paraguaio Pita. Ele aproveitou a bobeada de Gustavo Silva dentro da área. O Corinthians é o quarto colocado com 51 pontos, 12 atrás do líder Palmeiras. O Juventude segue na lanterna com 20 pontos. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.